Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam já olhando a atividade avaliativa que já está disposta lá no Provas Online, no Sistema Unimestre. Espero que vocês estejam fazendo com bastante calma, bastante paciência. Eu pude ver que alguns já finalizaram a atividade, tá? Eu vou estar corrigindo nessa semana agora que entra, e daí estarei postando para vocês as notas, tá bom? Ou também aqueles que têm dúvida, pode estar conversando comigo através do fórum. A professora Ailde colocou um fórum só para tirar dúvidas, tá ok? Então vamos para a explicação, a orientação para a realização da atividade avaliativa. Ou seja, a professora Ailde, ela vai comentar toda a prova com vocês, tá bom? Comentar, tá? Então, vamos para mais uma aula. Orientações para a realização da atividade avaliativa. Então, assim, gente, nós estudamos as características da charge, do cartoon e do meme. Então, eu quero que vocês relacionem. Por exemplo, se a primeira parte que diz assim, é um texto multissemiótico de temática geralmente universal, isto é, discute questões que não se restringem à cultura ou local específicos. Se for a charge, você vai colocar o 1 entre parênteses. Ah, não é, professora, é o cartoon, então coloque o 2. Ah, mas é o meme, professora, então você vai, relacionar a coluna da esquerda às suas devidas definições na coluna da direita. Tem por objetivo criticar uma personalidade, um fato ou acontecimento político ou social específico, tornando o leitor mais consciente de sua realidade. Qual seria? Charge, cartoon ou meme? E por último, como gênero textual identifica textos criados por usuários da web que mesclam uma imagem relativa à situação de destaque nas mídias ou imagens culturais icônicas com frases cotidianas, criando um significado normalmente humorístico. Então, busquem no material que vocês têm, nós debatemos bastante, vocês fizeram bastante atividades, então eu acredito que essa questão é muito fácil. Aí eu trouxe para vocês um meme, certo? E o meme diz respeito a algo que está acontecendo, neste momento. Por exemplo, aqui no Paraná, vocês sabem que no litoral do Paraná está tendo também um surto de dengue, né? Então, quando a dengue se encontrar com o coronavírus, olha o climão que vai gerar. Estão vendo aí? Então, gente, eu quero que vocês, sabendo da função social, e a estrutura dos memes, que vocês respondam às seguintes questões. Primeiro, letra A. Onde circulam, tá? Qual é o suporte deste gênero textual? B. Que elementos estão presentes no meme? Quando a professora fala de elementos, estamos falando de linguagem verbal, linguagem não verbal, estamos falando de ironia, eu posso falar de... posso estar falando de uso, de formas de linguagem mais coloquial, mais formal, enfim. Eu estou falando de elementos, de imagens, de linguagem verbal, palavras, enfim, tá bom? Sempre analisando toda a imagem, não só olhar por olhar, não, você tem que olhar tudo, você tem que olhar as imagens, tem que olhar o plano de fundo, você tem que olhar cada gestual, tá, do rosto, no caso aí, da personalidade, tá certo? Na 3, o que se pode dizer sobre a autoria e ou assinatura de um meme? Então, vocês vão voltar no material de apoio de vocês, na apostila tem, no caderno de atividades tem, nos slides que a professora postou para vocês, na explicação, essa autoria, tá? É assinado por quem? Ou seja, é quem realiza, geralmente, os memes, certo? Então, você vai colocar lá.
Lembrando que as questões discursivas, elas devem ser bem elaboradas, tá? Você vai introduzir, vai desenvolver a resposta e vai concluir sua resposta, tá bom? Nada de me responder aí apenas com uma palavra uma palavra e acho que a professora vai adivinhar. Não é assim. Vocês sabem que a prof cobra bastante isso de vocês, tá certo? Vamos para a próxima? Analise a charge e responda ao que se pede. Então, vejam só. Tem uma charge, é um guri que está olhando para o alface, mas ele diz assim: mãe, tem um alface no meu agrotóxico. A personagem ou o personagem, tanto faz nesse sentido, faz uma constatação sobre seu alimento. Mãe, tem um alface no meu agrotóxico. A charge representa essa circunstância de forma literal, ou seja, ela realmente é isso realmente que está ali, no caso, o alface, né? Tem um alface no agrotóxico? Ou esta forma é uma forma figurada, tá? Uma forma conotativa, tá? Então, vocês vão ler e vão responder a letra A. Qual é o sentido figurado da expressão tem um alface no meu agrotóxico? Lembrando o seguinte, o sentido literal, denotativo, tá? Ele é aquela forma de ler algo e entender do jeito que está escrito, sem subjetividades, ou seja, sem ironia, sem, é uma comparação, entende? Agora, o sentido figurado e conotativo é justamente o contrário. É quando eu digo uma coisa, mas na verdade eu gostaria de estar dizendo outra coisa. Então aí cabe ironia, cabe exagero, cabe tudo através de formas, de figuras de linguagem, tá? Então, nós temos aí onomatopeia, nós temos como figura de linguagem, nós temos a hipérbole, que exagera, nós temos a ironia, nós temos vários, né? A metáfora, nós temos a antítese, enfim, tá? Letra B. O que justifica que o personagem esteja destacando a alface no agrotóxico e não o agrotóxico na alface? O que ele quis, né? De que forma você justificaria a ação desse personagem? Por que ele não fala o contrário? Ou seja, olha, tem muito agrotóxico no meu alface, ao invés de ser ao contrário, tá bom? Eu quero que vocês respondam. Leia o cartoon e responda as questões propostas. Gente, eu enumerei, tá? Aqui nesses slides as questões. Porém, no sistema, na prova online, não está numerado. Está, digamos assim, que ele está lá no sistema, ele embaralha as perguntas e faz aleatoriamente, tá? As perguntas. E para cada aluno aparece de uma forma diferente, tá bom? Então, vamos para 5. Que atitude é criticada neste cartoon que vocês estão visualizando? Veja que o vírus está bem grande e nós temos ali um batalhão de profissionais, sejam eles enfermeiros, médicos, nós temos aí, pessoas vestidas como se fossem estivessem indo para uma guerra química, né? Então, que atitude é criticada aí no cartoon? Tá? Eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês, mas lembrando o seguinte, eu quero que vocês analisem e respondam, tá? Nada de ir no chute, tentar adivinhar, tá bom? 6. É correto afirmar que o cartoon, letra A, critica a forma como estão lidando com a pandemia Covid-19. B, mostra que o vírus é maior que o combate a ele. C, propõe a reflexão em torno das críticas e dos questionamentos que ocorrem diante do novo vírus e a forma como estão combatendo-o. Tá? Então, você vai ver e vai responder depois da sua análise completa, tá bom? No sistema, vocês vão ver que tem lá nenhuma das alternativas,
também, tá? Tem mais essa opção, letra A, B, C, D, tá bom? Mas é só isso que muda, ok? Vamos para a próxima? Já na questão 7, eu pedi que vocês, né, analisassem, por exemplo, em uma situação de comunicação, o aposto pode ser empregado com funções diferentes. Aí também, neste momento, eu peço que vocês relacionem a função da coluna às frases a seguir. Gente, se alguém não conseguiu responder lá na provas online, pode escrever de forma dissertativa, porque a professora Ailde colocou lá a opção dissertativa, tá bom? Aí você pode dizer, olha, explicar, se refere à frase tal, enumerar a frase tal, especificar a frase tal e resumir a frase tal, tá certo? Então, vejam. Eu tenho aposto explicativo, enumerativo, especificativo e resumitivo. Então, vocês vão ler essas frases que estão à frente e vão relacionar. Digamos que a primeira frase, ela é enumerativa, então você vai marcar o número 2 dentro do parênteses. Ela é explicativa, então vai marcar o número 1. E assim por diante, tá certo? Lembrando sempre que dúvidas, a professora Ailde fez um fórum só para dúvidas referente à atividade avaliativa de língua portuguesa. 8. Observe a fala de Mafalda e responda as questões a seguir. Mãe, para que a gente está no mundo? Para trabalhar, para nos amar, para fazer deste mundo um mundo melhor. Sua danada, você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Número 1. No trecho, mãe, para que a gente está no mundo? Qual é o vocativo? Gente, é muito fácil a identificação do vocativo, é só vocês lerem com atenção, lembrarem qual é a função do vocativo, como é que o vocativo vem separado na frase, né? Então, vocês vão, tem dúvida, volta, veja qual é o conceito de vocativo, volte, leia o primeiro quadrinho com atenção, o segundo, tá? O terceiro quadrinho, tá bom? No último quadrinho, há um outro vocativo. Sua danada. Você nunca disse que tinha tanto senso de humor. Essa exclamação é um vocativo. Justifique por que é um vocativo. Tá bom? De que forma, professor, eu posso justificar? Me explicando que é um vocativo. Mas com as suas palavras. A professora Ailde vai identificar se é a sua resposta com as suas palavras, se ela é tirada do seu material de apoio, sem você, digamos assim, entendê-la. Então, por favor, né? Nada de copiar de coleguinha, nada de ir lá no Braille, tá? Porque a professora Ailde está de olho, tá bom? 9. Ao ler as 25 crônicas reunidas no livro A Casa das Palavras, de Marina Colaçan, para quem não se lembra, é o livro literário do primeiro bimestre, tá? Em que trata com sensibilidade temas difíceis como a miséria, a violência, o descaso com o meio ambiente, que com frequência tentamos ignorar, vimos uma necessidade de irmos além, o que é possível por meio de textos introdutórios, biografia da autora do livro, etc. Né? Então, assim, é fácil entender o que é contextualização? O que é possível por meio de textos introdutórios, biografia da autora do livro, etc., entender o que é contextualização? É possível? Então, eu quero que vocês marquem a opçãozinha com X. Lembrando lá, né? Aqui é A, B e C, tá, turma? Lembrando que eu coloquei mais uma questãozinha para que vocês, né, mais uma alternativa para vocês marcarem, porque no sistema ele me pede 4, tá, alternativas, tá bom? 10. Você estudou as características do gênero textual crônica, lembra que está lá na unidade 3 da primeira apostila, a apostila do primeiro bimestre. Então, a partir de seus conhecimentos e de tudo que a professora Ailde explicou, aquela atividade que nós realizamos,
eu quero que você indique qual é o ponto de partida para se escrever uma crônica. Se o ponto de partida é um pretexto, se o ponto de partida é uma fantasia ou se o ponto de partida é um conflito, tá certo? Então, assim, olha, não esqueçam, façam sua atividade avaliativa com calma e atenção, tá? Não finalize se tiver alguma dúvida. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a prof através do fórum que a professora disponibilizou. Por que a prof colocou hoje pela manhã esse vídeo explicativo e também o fórum, acionou o fórum, para que vocês façam cada provinha, cada atividade avaliativa no dia, né, no dia em que a professora coloca os vídeos para vocês, tá certo? Então fica aqui o meu abraço, um bom final de semana a vocês e até a próxima videoaula.